Era 1h45 da manhã do dia 15 de setembro de 2008, na cidade de Nova York, quando o banco Lehman Brothers, o quarto maior banco de investimentos dos Estados Unidos, declarou falência, deixando pendurada uma conta de 691 bilhões de dólares e 25 mil funcionários na rua, fazendo o mundo mergulhar em uma das maiores crises financeiras já vistas desde o crash de 1929. Os efeitos foram sentidos em escala global e por muitos anos após o ocorrido. Muitos perderam todas as suas economias de uma vida, pois muitos dos credores do Lehman Brothers eram fundos de pensão e aposentadoria que investem dinheiro de seus clientes para render juros e passa então a ser a remuneração deles ao se aposentarem. Nesse vídeo, nós vamos ver qual foi o contexto dos acontecimentos que levaram a esse trágico desfecho, que envolveu más decisões do governo americano e do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, também negligência das entidades bancárias, fraudes, negligência da entidade reguladora do mercado financeiro americano, que é a SEC, e grande ganância causada por um lucro que parecia ser fácil em um mercado imobiliário inflado artificialmente. E principalmente, que lição podemos aprender de tudo isso? E como esse aprendizado pode nos ajudar a tomar boas decisões em relação ao nosso dinheiro e às nossas finanças. Meu nome é Paulo Renato e esse é o canal Visão de Mundo. Sejam todos bem-vindos novamente. Aqui a gente fala de economia, negócios, investimentos, tecnologia e tudo que vem mudando o nosso mundo nos últimos anos. Fica aqui com a gente para continuar aprendendo e também, se esse vídeo já te interessou, vai deixando o like e compartilhando o vídeo também com pessoas que você sabe que se interessa por esse tipo de conteúdo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo que a gente faz toda semana aqui no canal, tá bom? No ano de 1844, Henry Lehman saiu de Rimpa, Alemanha, e se estabeleceu em Montgomery, estado do Alabama, Estados Unidos, onde montou uma pequena loja que vendia mantimentos, produtos secos e utensílios para os produtores locais de algodão. Em 1850, seus dois irmãos Emanuel e Meyer tinham se juntado a ele no negócio, que passou a se chamar então Lehman Brothers. Após a morte de Henry em 1855, aos 33 anos, Emanuel e Meyer passaram a dirigir a empresa, que ficou restrita à família até a década de 1920. Com o passar do tempo, o Lehman Brothers evoluiu de um pequeno negócio para um corretor de commodities e comprou e vendeu algodão para os produtores de Montgomery e arredores. Com a cultura do algodão dominando a economia do sul dos Estados Unidos, na década de 1850, o negócio cresceu e uma breve parceria foi formada com o comerciante de algodão John Wesley Durr para construir um armazém e guardar a produção de algodão da região, permitindo assim ao Lehman Brothers se envolver em maiores vendas e negociações. Também em 1858 foi aberto o escritório de Nova York, dando à empresa uma presença mais forte no negócio de commodities, bem como uma posição na comunidade financeira. Com grande parte das suas operações ligadas à economia do Sul, o Lehman Brothers passou por dificuldades na Guerra Civil Americana, que ocorreu de 1861 até 1865. Guerra essa que também ficou conhecida como Guerra de Secessão. Para quem não sabe, a Guerra Civil, ou a Guerra de Secessão, ela teve por motivo um conflito entre os estados do norte e do sul dos Estados Unidos. O norte era industrializado e contrário à escravidão, enquanto o sul era agrícola e defendia o uso da mão de obra escrava. Basicamente foi esse o motivo da guerra. Se mais para frente talvez a gente faça vídeo aí sobre essa guerra aí para trazer mais esclarecimentos, tá bom, pessoal? Mas seguindo aqui, a empresa ela teve que ser reconstruída. No caso, o Lehman Brothers teve que ser reconstruído após a guerra e concentrou suas operações no escritório de Nova York. Em 1870, o Lehman Brothers liderou a formação do New York Cotton Exchange, o primeiro negócio de futuros de commodities.
Foi nessa época que a história do Lehman Brothers como um grande banco de investimentos começou. Não só o algodão, mas também outros produtos lucrativos, como o petróleo, o café, recebiam também a atenção da empresa. O Lehman Brothers investiu também em títulos de empresas que estavam começando. Resistindo bem à crise de 1929 e também a toda a Grande Depressão, devido aos investimentos feitos desde o início dos anos 20 na indústria da aviação, da rádio e cinematográfica, como também nas redes de varejo. Assim, o Lehman Brothers atingiu o seu mais alto nível de desenvolvimento e tornou-se um dos mais influentes dos Estados Unidos. No ano de 1975, o Lehman Brothers já era o quarto maior banco de investimentos dos Estados Unidos, chegando ao ponto de ser quase inimaginável que uma instituição deste tamanho tivesse a capacidade de falir. Para entendermos o começo da crise, temos que voltar lá na década de 90, quando o governo americano começou a intensificar políticas em torno do setor imobiliário, visando principalmente o aumento de pessoas que buscavam conquistar sua casa própria, o que levou a um considerável aumento nos valores dos imóveis. Para gerar liquidez no mercado imobiliário, o governo americano usou duas de suas paraestatais, a Federal National Mortgage, também conhecida pela sigla Fannie Mae, e a Federal Home Loan Mortgage Corporation, também conhecida pela sigla Freddie Mac. Estas empresas contavam com privilégios dados pelo governo e uma linha de crédito que visava a sua proteção no mercado, ou seja, elas não estavam, aliás, diretamente expostas ao risco que o mercado trazia, pois se alguma coisa desse errado, elas tinham a garantia de socorro pelos cofres públicos. O papel delas era garantir a liquidez no mercado, comprando as hipotecas dos bancos, fazendo com que esses pudessem continuar cedendo empréstimos sem ter o risco de estar com aquelas hipotecas, aqueles empréstimos nas mãos, fazendo com que assim essas empresas se tornariam credoras do cliente que adquiriu o empréstimo hipotecário. Para quem não sabe, hipoteca é o empréstimo feito junto a um banco e que tem como garantia a casa da pessoa. Se o empréstimo for para comprar a própria casa, esta passa a ser a garantia do empréstimo. Existiam basicamente dois tipos de hipotecas, prime e subprime. Prime eram as hipotecas consideradas de baixo risco, em que as instituições de crédito possuíam todo o histórico dessa pessoa, analisando o risco dela quitar ou não o empréstimo. Quando o histórico de crédito era positivo e os riscos de insolvência baixos, essa hipoteca se tornava mais confiável. Porém, em dado momento, as instituições financeiras começaram a negligenciar essa burocracia creditícia, concedendo assim crédito para qualquer pessoa, sem uma checagem e análise do histórico de crédito daquela pessoa, sem saber nada dela, o risco de insolvência era bem maior, tornando-se assim um empréstimo de risco, com grandes chances de não vir a ser quitado. Essa hipoteca levava o nome de subprime. Pesquisas apontaram que havia fraude por volta de 90% das hipotecas subprimes, e mais da metade dos tomadores superestimavam em pelo menos 50% as suas rendas. Os agentes financeiros falsificavam informações no sistema de pontuação, Credit Score, com o objetivo de facilitar as operações e embolsar a devida comissão. Além dos estímulos dados pelo governo americano para a expansão do mercado imobiliário, também tinha as fraudes nas aquisições dos empréstimos e nos demonstrativos financeiros dos bancos, o que aumentou muito a probabilidade de, em algum momento, tudo isso vir a explodir. O governo americano também criou uma espécie de securitização nesse mercado, fazendo com que as instituições que cediam os empréstimos se livrassem do risco de não recebê-los,
ou seja, eles agora podiam vender essas hipotecas não só para aquelas empresas estatais que nós comentamos no início do vídeo, a Fannie Mae e a Freddie Mac, mas também para os bancos de investimentos, que passavam a ser então os credores dessas hipotecas. Por sua vez, os bancos de investimentos também não queriam ficar com essas hipotecas, pois sabiam que elas eram de alto risco. Assim, eles combinavam inúmeras dessas hipotecas com outros empréstimos, como financiamento de veículos, créditos estudantis e até dívidas de cartão de crédito, criando derivativos chamados de CDO, que sigla aqui em inglês significa obrigação de dívidas colateralizadas. Em outras palavras, os CDOs são obrigações de créditos contraídas de outros credores, sem contar que são ativos podres, pois estão cheios de dívidas com altas probabilidades de não serem quitadas. Em dado momento, nem os bancos nem as instituições financeiras se preocupavam mais com quem era o tomador dos empréstimos, pois uma vez vendido o CDO, a obrigação era repassada ao comprador, isentando de responsabilidade aquele que estava vendendo. Se dava alta preferência aos empréstimos subprime, pois a taxa de juros era mais alta, sendo assim mais lucrativo para as instituições. Os bancos de investimentos vendiam CDOs para investidores do mundo inteiro. Assim, quando os proprietários das casas pagavam suas hipotecas, esse dinheiro ia diretamente para aqueles investidores que compravam os CDOs. Para que essa venda acontecesse, os bancos pagavam às agências de classificação que avaliassem os CDOs com notas AAA, que é a maior nota de classificação de investimentos, mostrando ser assim um investimento seguro. Isso fez dos CDOs populares entre fundos de aposentadoria e outros investidores que só adquiriam títulos que fossem altamente confiáveis. De 2000 a 2003, as hipotecas acabaram por quadruplicar nos Estados Unidos por causa dessa situação, com muitas casas sendo compradas através dessas hipotecas. Os valores dos imóveis aumentaram e o que resultou foi em uma das maiores bolhas financeiras da história. Os preços chegavam a 194% de valorização, muito fácil. Porém, esse lucro todo era ilusório e uma falsa sensação de prosperidade, que logo ia acabar, pois o dinheiro foi sendo criado pelo sistema através de manobras de repasse das obrigações de créditos na forma dos CDOs. No documentário Inside Job, este esquema foi considerado como um esquema Ponzi, ou uma pirâmide financeira de caráter global, porque ela consistia em operações feitas de forma fraudulenta, baseadas em promessas de quitação com altos lucros a quem investe, colocando-se às custas daqueles investidores que viessem logo atrás. A entidade reguladora do mercado financeiro, a SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, também contribuiu, porque ela se manteve inerte à atuação dos bancos durante esta bolha. Estes bancos pegavam empréstimos gigantescos para comprar mais hipotecas, com a finalidade de criar mais CDOs. A divergência entre o dinheiro que um banco pega emprestado e o seu próprio dinheiro é chamada de alavancagem. E principalmente no caso dos bancos de investimentos, essas alavancagens elas estavam muito altas, pois eles tomavam muitos empréstimos para investir nas hipotecas e nos CDOs. Havia também a AIG, que é a maior companhia de seguros dos Estados Unidos. Ela vendia derivativos chamados de swaps de créditos, que, dito de maneira simples, eram um tipo de um seguro para os investidores que compravam os CDOs. Eles pagavam o preço que a AIG colocava, assim, se houvesse algum problema com aquele CDO e o investidor viesse a não receber o que deveria receber, a AIG pagaria as perdas derivadas deste CDO. Alguns especuladores eles usaram estes swaps da AIG para lucrar com algo que eles já sabiam que iria acontecer, que era exatamente o não pagamento das hipotecas.
Esse cenário foi bem retratado no filme A Grande Aposta. Vocês provavelmente, a maioria de vocês aí já deve ter visto. Quem não viu, é um filme muito bom. Onde nesse filme mostra ali a situação do investidor Michael Burry, que ele usou deste artifício para apostar contra o sistema financeiro, prevendo a crise. Com tantos empréstimos sendo cedidos, acabou por entrar muito dinheiro novo no mercado. E quem já me acompanha aqui no canal sabe o que isso vem a causar, né? Causa inflação. Exatamente. E para controlar a inflação que disparou, o governo americano veio e subiu a taxa de juros, o que por sua vez tornou mais caro a tomada de empréstimos e de hipotecas, que era nada mais nada menos que o combustível para a compra dos imóveis. Era o que fazia mover aquele mercado. Dessa maneira, o valor dos imóveis caiu. Com isso, também a inadimplência das hipotecas disparou, visto que os adquirentes hipotecários eles viram que pagavam valores absurdos, muito altos nas suas hipotecas, sendo que suas casas já não valiam mais aquilo que eles estavam pagando, elas tinham caído muito de valor. Foi então que a crise se instalou e veio, por fim, chegou o pedido de falência do banco Lehman Brothers. O Lehman Brothers foi um dos primeiros bancos de investimentos a falir e também o maior deles, o que potencializou a crise, pois dado o seu tamanho e importância no mercado, a sua quebra abalou muito a confiança dos investidores. O Lehman Brothers atuou ativamente em meio a fraudes contábeis e sua compra e venda de CDOs. No ano de 2006, ele aumentou consideravelmente o seu balanço, sendo que a maioria dos investimentos a longo prazo eram financiados por empréstimos de curto prazo, e os títulos garantidos por hipotecas dominavam os ativos da empresa. Mesmo com a queda dos preços da bolha imobiliária, o banco continuou a manter seus ativos e assumiu mais riscos ainda, usando de fraudes contábeis para ocultar a situação real da empresa e parecer que estava financeiramente saudável para os investidores, mantendo suas ações altas na bolsa de valores. E em 2007, seu índice de alavancagem chegou a bater 1 para 44. Isso significa que para cada $1 operacional ganho pela empresa, haviam 44 dólares emprestados e destinados às hipotecas do subprime, pois eram as mais lucrativas, hipotecas estas que constantemente eram fraudadas no seu balanço. O problema de os preços inflarem e as pessoas começarem a se tornar inadimplentes era que não adiantava o banco tomar a casa de volta, pois já não havia mais liquidez no mercado, não havia compradores para as casas. O Lehman Brothers ficou com inúmeros imóveis parados, que não geravam renda alguma. Por fim, a situação ficou insustentável. Os acionistas começaram a perceber a situação e começaram a vender suas ações. Na sua linha de crédito também foi negada por outros bancos, e com isso o Lehman Brothers teve um prejuízo de 3,2 bilhões de dólares. Suas ações despencaram mais de 80%, o que lhe deixou totalmente sem dinheiro. Seus ativos, para piorar a situação, no caso, os seus ativos que estavam ainda com eles estavam tóxicos. Por quê? Porque aquela garantia de pagamento daquelas hipotecas já não era certa mais, em razão do crescimento da inadimplência. Após a falência do Lehman Brothers, houve uma tentativa de compra da instituição pelo Bank of America, que não saiu do papel. Também o banco britânico Barclays teve a sua proposta negada, pois a lei britânica exigia uma garantia do Tesouro americano, que foi negada, deixando assim a transação infrutífera. Não tendo o governo americano dado apoio financeiro ao Lehman Brothers, causou um agravamento maior ainda na crise, tornando pública a situação do sistema financeiro americano, o que foi chamado por muitos na época de a queda do capitalismo, devido à grande representatividade da nação americana,
para o sistema capitalista como um todo, gerando assim medo nos demais mercados espalhados pelo mundo inteiro. A queda do Lehman Brothers e a crise passaram. A economia americana e do mundo em geral foi voltando ao normal com o tempo. Porém, quem mais perde, pessoal, com tudo isso são as pessoas comuns. Somos nós, que na maioria das vezes não temos conhecimento para nos proteger dos efeitos de uma crise, tais como inflação, desemprego e incerteza quanto ao futuro. E foi esse tipo de pessoa que deixou o seu dinheiro, suas economias de uma vida inteira na mão de empresas, como nos casos dos fundos de pensão e de aposentadoria. E essas pessoas viram a vida toda de trabalho delas ir pelo ralo, literalmente. E, gente, essa é a maior lição que a gente pode aprender dessa história, desse caso todo que nós vimos aqui. Essas instituições, elas não vão ter a devida responsabilidade com o seu patrimônio. O Lehman Brothers, nem com todo o seu tamanho e toda a sua história, ele escapou dos efeitos da ganância, da irresponsabilidade e da incompetência de seus gestores. Nós somos os maiores responsáveis pela nossa vida, pelo nosso dinheiro e pelo nosso futuro. Nunca transfira essa responsabilidade para terceiros, tá bom, pessoal? Para ninguém. E a melhor forma de você cuidar do seu dinheiro, do seu patrimônio e do seu futuro é adquirindo conhecimento, tá? Aprendendo sobre finanças, sobre investimentos, sobre negócio, sobre empreendedorismo e a cada dia aprendendo a tomar melhores decisões na sua vida. Sair da pobreza é um processo que começa com a sua autoeducação, tá, pessoal? A cada dia você tomar uma decisão melhor do que no dia anterior, tá bom? Essa é a lição que fica, isso é o que eu queria passar de aprendizado desse caso aqui. Isso é muito importante para o seu crescimento pessoal. Nunca se esqueça disso. E nós ficamos por aqui hoje. Se esse vídeo foi de ajuda para você, eu agradeço pela sua atenção e não deixa de dar o like aí para ajudar o meu trabalho aí, e também compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo. Não se esquece de também deixar aqui nos comentários, caso você tenha alguma dúvida, queira algum conteúdo novo, deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada lá com carinho, tá, pessoal? Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aí. Tenha uma ótima semana a todos aí. Muito obrigado.